Com certeza esse vídeo aqui é um dos mais caros que eu já fiz para esse canal, mas eu também acho que ele é um dos mais importantes, então fica comigo até o final para você entender o que aconteceu. E aí pessoal, eu sou o Fábio, esse aqui é o canal Só Trade Top e nesse vídeo aqui eu quero mostrar para vocês um experimento que eu fiz em janeiro e que deu muito errado. Não sei se vocês já escutaram falar de um tal de Antbot, ou bot chinês como o pessoal também está chamando pela internet. Enfim, se você nunca ouviu falar dele, deixa quieto, deixa assim mesmo, não vai atrás. Esse bot é um aplicativo de celular, você consegue baixar ele na Play Store para Android ou na App Store para iPhone e ele trabalha na sua conta da Binance via API. Então não é um bot que você precisa transferir os seus fundos para uma conta de terceiros, os fundos ficam na sua conta e ele opera na sua conta. E o aplicativo é grátis para baixar para o celular e a única coisa que eles cobram é uma comissão sobre os trades bem-sucedidos, os trades que geram lucro, que é praticamente uma taxa de performance que nesse caso aqui é de 10% se eu não me engano. Então, por exemplo, se você teve um lucro de $1 em um trade, ele vai te cobrar 10 centavos desse lucro como comissão, como taxa de performance. Mas aí você pode me perguntar, como é que ele vai cobrar comissão se o dinheiro está na minha conta? Como que ele vai descontar a comissão dele se o dinheiro está na minha conta? E eles acharam uma solução para isso que me pareceu bastante inteligente, na verdade. Para começar a usar esse bot, você precisa transferir $100, 100 USDTs para a conta deles. E esses 100 USDTs vão ser uma espécie de crédito. E daí é onde eles vão começar a descontar as comissões de todos os trades que eles fizerem na sua conta. Então é meio que um bot pré-pago. Você deposita $100 lá e à medida que ele for tendo trades com lucro, ele vai descontando a comissão dele. Tem um detalhe aqui que esses $100 não são reembolsáveis. Você não consegue pegar eles de volta, se você quiser parar de usar o bot, por exemplo. Me parece razoável, afinal de contas você teria que ter $1.000 de lucro para consumir todos esses $100. Então me parece um preço bem decente para você estar ganhando $900, né? Você pagar 100 para ganhar 900 é bem legal. Então até aí tudo bem interessante a ideia. Mas como que esse bot funciona? Como que ele faz trade realmente? Ele é um bot que usa uma estratégia DCA, Dollar Cost Average, ou preço médio em português. E ele opera na Binance Futuros na função Hedge. Essa função Hedge permite que você abra posições long e short na mesma moeda ao mesmo tempo. Mas esse bot não opera com nenhuma estratégia de trade definida que tenha um sinal de compra ou de venda para entrar long ou para entrar short. Ele simplesmente está posicionado em long e em short na moeda que você escolheu o tempo todo. Então se o trade fecha, imediatamente ele já abre uma nova posição. Então você sempre vai estar posicionado tanto em long quanto em short na mesma moeda 100% do tempo. E tem um detalhe aqui, é que ele opera com alavancagem de 100 vezes, em cross, não é isolado, é em cross. Então você está colocando em risco toda a sua banca da futuros da Binance. A diferença entre cross e isolado é que o isolado você está colocando em risco somente a posição que você abriu naquela moeda. Então se você for liquidado, você só vai perder a quantidade de dinheiro que você colocou naquela posição específica. Agora no cross, para você ser liquidado, você tem que consumir toda a banca. Então você vai demorar mais para ser liquidado, mas ao mesmo tempo você está colocando toda a sua banca em risco quando você abre um trade alavancado com cross. Então a forma que ele opera é bem simples, ele abre long e short de forma simultânea na mesma moeda, então você sempre está com uma posição long e uma posição short ao mesmo tempo. E se o preço começar a cair, o seu short vai ser fechado no lucro, né, no take profit do short, e o long vai começar a fazer recompras mais embaixo, para trazer o preço médio mais para baixo, trazendo o preço médio cada vez mais próximo do preço da moeda. E assim que a moeda der uma respiradinha para cima, ele encerra a operação no take profit. Então é uma estratégia que tem 100% de acerto, ele não tem saída por stop loss. Ele só tem duas formas de sair na verdade, ou ele sai no lucro, ou ele sai com a sua banca liquidada, quando você perder todo o dinheiro da sua banca, porque você vai ter uma chamada de margem, né, por estar operando alavancado. Então ele só sai do trade dessas duas formas, ou ele sai no lucro, ou ele sai porque você foi liquidado. E lembrando aqui que a gente está alavancado 100 vezes, então não é tão difícil assim de ser liquidado, porque você está operando com 100 vezes mais dinheiro do que você realmente tem na Binance. Então para dar um resumo geral aqui de como esse bot opera. Ele opera com o dinheiro na sua conta, você não precisa transferir o dinheiro para ninguém. Você paga 10% do lucro de cada trade para o bot como comissão. Ele vai estar posicionado 100% do tempo em long e short na mesma moeda, sem nenhum tipo de sinal de entrada. Se o preço for contra a operação, ele vai fazer recompras ou revendas à medida que o preço vai contra, para trazer o preço médio para perto. E assim que o preço respirar no sentido contrário, ele encerra a operação no take profit. E todo trade só vão ser fechados em duas opções, ou com lucro no take profit ou na liquidação da sua conta.
Bom, e esse bot é o tipo de coisa que eu jamais usaria na minha conta, porque ele é muito arriscado. Como vocês devem ter entendido pelo que eu expliquei, o risco de liquidação dele é muito alto, o risco de perder tudo é muito alto. Mas por ter esse canal aqui, muita gente entra em contato comigo, seja pelos comentários aqui do YouTube, ou pelo Telegram, ou pelo Instagram. Aliás, se você não me segue no Instagram, me segue lá, @sotradetop. Então bastante gente veio me falar desse bot, não foi uma pessoa só, foram várias. Então eu vi a estratégia, eu vi que era muito arriscado e eu decidi testar justamente para trazer esse vídeo aqui para o canal. Então foi o que eu fiz. Eu fiz o aporte de $100, que é o mínimo que você tem que fazer de aporte para poder pagar as comissões. Então eu fiz o aporte de $100 lá na conta do bot. Montei uma banca em futuros de $600, uma banca só para isso de $600. E eu criei o bot para operar em 12 moedas de forma simultânea. Por que eu coloquei 12 moedas? Porque eu queria testar o bot com a estratégia que ele indica. E junto com esse bot vem algumas tabelas que dizem como você deve configurar ele dependendo do tamanho da sua banca. E a recomendação que ele dá para uma banca de $600 é operar em 12 moedas. Então se eu estou operando em 12 moedas, significa que eu vou estar com 24 posições abertas. Então imagina só o risco de liquidação disso, é absurdo, o risco é muito alto. E o engraçado disso é que essas tabelas eles chamam de tabelas de gestão de risco, muito entre aspas, né? Então mesmo sabendo de todos esses riscos, eu segui com a operação porque eu queria testar para trazer esse vídeo aqui para vocês. Porque eu queria seguir à risca o que o bot indica para eu estar seguindo a estratégia recomendada por eles, né? E eu liguei o bot no dia 15 de janeiro de 2022 e vou colocar aqui a lista dos resultados para vocês darem uma olhada. Então no primeiro dia, né, que pegou ali parcialmente o dia, porque eu comecei a operar ele na tarde provavelmente, ele fez ali $5.7 numa banca de $600. Então ele fez praticamente 1% ali no que restava do dia 15. No segundo dia ele já fez $13,90, mais do que 2% da banca inicial, em um único dia. No terceiro dia ele fez praticamente $24, o que representa 4% da banca inicial, então já é um absurdo, em um dia 4%. Depois ele fez outro dia de $24, um dia de $26, depois um dia de $34, então praticamente ali 6% da banca inicial em um único dia. Lembrando que isso aqui é o resultado de cada dia, não é o resultado acumulado para trás, tá? É cada dia foi esse resultado aí. Depois teve um dia ali com $3 de resultado, que eu achei um pouco estranho, porque estava fora da curva do resultado que ele vinha trazendo. Mas esse dia foi um dia de queda do mercado, de queda forte. Então as posições long não estavam sendo encerradas e elas estavam aportando cada vez mais capital ao trade. Então já acendeu uma luz vermelha para mim aí, né? Mas mesmo assim, em 7 dias, o bot já tinha feito $132 em cima de uma banca de $600. Isso é 22% de lucro em 7 dias, é absurdo. Nesse ponto eu já estava começando a pensar que tudo que eu aprendi sobre trade estava errado e que esse bot era a salvação. Mas no 8º dia, o mercado continuou caindo, as operações long não foram encerradas, não teve esse respiro para cima para encerrar a operação no take profit, o mercado continuou caindo forte e liquidou a banca inteira. Eu perdi os $600 iniciais que eu tinha colocado, eu perdi os $132 de lucro que eu já tinha tido, e eu perdi praticamente os $100 que eu deixei lá para pagar as comissões do bot, né? Porque eu não posso pegar de volta. Então esses $100 não estão perdidos, mas eu não vou voltar a operar esse bot, então está praticamente perdido, né? Então somando todo o prejuízo, eu perdi $832 nessa brincadeira, dos quais 700 eram meus, né? E 132 é lucro que o bot tinha tido. E tudo isso só para gravar esse vídeo aqui para vocês. Então se isso não vale um like, eu não sei o que é que vale. Então deixa um like aí embaixo, por favor. É claro que eu sabia dos riscos de liquidação, mas no fundo eu tinha a esperança de que eu ia conseguir passar esse mês de teste sem perder o dinheiro, é óbvio. Mas eu coloquei ali um dinheiro que eu já esperava perder. E no começo eu realmente fiquei animado, com 22% por semana, logo eu ia poder tirar meu risco e deixar o bot rodando só com o lucro que ele mesmo tinha gerado. Mas infelizmente almoço grátis não existe, e esse é o principal ponto que eu quero passar aqui nesse vídeo. Não existe um sistema que vai te gerar 22% de lucro por semana que não vai te expor à ruína. Simplesmente não existe. E aqui entra um ponto importante. Muita gente me critica por ter uma meta mensal de 2, 3, 4% sobre o capital de trade. Porque tem gente que faz isso todo dia, como é o caso desse bot que vocês acabaram de ver aí nos resultados dele. E se eu tivesse colocado a minha banca inteira nesse bot, eu teria feito uma grana violenta em 7 dias. Mas no 8º eu teria perdido tudo. Será que teria valido a pena? Com certeza não, né? E tudo bem, eu não discordo das pessoas que dizem que fazem 2, 3, 4, 5% por dia sobre o capital de trade. Mas provavelmente essas pessoas estão se expondo ao risco da ruína. Provavelmente elas estão se alavancando muito para operar. E eu não acho que isso seja saudável no longo prazo. Até porque se uma pessoa faz 22% de lucro por semana consistentemente, ou seja, todas as semanas ela faz isso de lucro, em um ano essa pessoa transformaria $1.000 em praticamente $30 milhões em um ano, 52 semanas.
E se a gente extrapolar isso para 2 anos, esses $1.000 seriam transformados em 900 trilhões de dólares. Então você acha que isso realmente é possível? Realmente, você acha que isso é possível? Então eu prefiro ter o meu capital protegido, eu prefiro não me expor ao risco da ruína e eu prefiro ter o efeito de juros compostos operando em cima do meu capital, com um lucro consistente e realista mensal. E é por isso que eu acho que esse vídeo aqui, apesar de ter sido o mais caro que eu já fiz para esse canal, também é um dos mais importantes. Não existe almoço grátis, não existe lucros exorbitantes sem ter riscos igualmente exorbitantes e vai de cada um decidir como quer se expor nesse mercado. Eu prefiro focar em não perder do que focar em ganhar. Isso é o que eu tenho aprendido com todos os mentores de trade que eu já tive e que eu acompanho e que são comprovadamente lucrativos e consistentes há muitos anos. E lembrando que eu não estou aqui para julgar ninguém que usa esse bot ou que quer usar esse bot, ou que faz 3, 4, 5% ao dia. Eu não estou aqui para julgar ninguém. Se você faz isso, meus parabéns. Eu só queria gravar esse vídeo para vocês estarem conscientes do risco de fazer isso. E tem um ponto importante com relação a esse bot, é que ele tem links de afiliado. Então às vezes você vê um pessoal no YouTube falando de resultados, mostrando os resultados reais na conta deles, e às vezes eles não falam muito sobre os riscos desse bot. E lembre-se que esse pessoal tem link de afiliado que se você clicar no link ele vai ganhar dinheiro. Então desconfie dos resultados que você vê por aí na internet. Bom, então é isso. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o like aí embaixo. Realmente eu espero que você tenha gostado. Eu sei que esse vídeo aqui foi um pouco mais polêmico do que o normal aqui do canal. E eu espero que não tenha ninguém me xingando aí nos comentários, para falar a verdade. Eu só tô aqui para compartilhar a minha experiência, a minha opinião, os meus aprendizados, como eu faço em todos os vídeos aqui do canal. E como eu sempre falo, eu não sou o dono da verdade. Muito obrigado para quem viu até aqui, um abraço e até a próxima.